Doutor, tem como aumentar o tamanho dos testículos? Essa é uma pergunta interessante. É muito comum a gente encontrar homens querendo aumentar o tamanho do amigão. Dos testículos é algo menos comum, mas também relativamente mais frequente nos últimos anos. Então é o seguinte, primeiro você tem que entender por que é que o seu testículo é pequeno. Então, às vezes, a gente tem que entender quais são os tamanhos normais ali do volume testicular. Na verdade, existe um amplo espectro, né, do termo técnico. Você pode medir o volume do seu testículo através de uma ultrassonografia, em que ele vai lá estimar o volume testicular, ou através da própria palpação. Então, os médicos mais experientes, eles têm um aparelho chamado orquidômetro, que ele é capaz de estimar o volume do seu saco. Tamanhos que são ali entre 10 e 20 ml, ou 12 e 25 ml, isso dá uma discordância, são considerados normais. Então, às vezes, o sujeito está num tamanho normal e está achando que é pequeno, né? Então, na verdade, o volume do testículo ele é muito pouco percebido quando você está nesse espectro normal. Mas se você tem um testículo muito pequeno, ali menor do que 10 ml, talvez do tamanho de uma azeitona, que é ali 5, 8 ml, isso pode trazer um certo tipo de incômodo e você precisa entender o que foi que causou esse testículo pequeno. Talvez hoje a principal causa de diminuição dos volumes dos testículos é o uso de reposição de testosterona. Como eu sempre digo, se você ou até o uso abusivo que alguns homens fazem, né? Então, se você toma testosterona, o que acontece é que há um pico de produção, não de produção, há um pico de circulação desse hormônio que vai lá no seu cérebro e vai dar esse sinal de que tem hormônio demais. E aí, de forma compensatória, né, o seu cérebro ele desliga os hormônios responsáveis pelo estímulo à produção e o testículo ali ele vai, né, sem esse estímulo para a produção, ele vai diminuindo, vai diminuindo. Então, o primeiro passo para aumentar o testículo para os homens que estão na reposição é, às vezes, se você não tiver necessidade, é suspender a reposição, tá? Se você não tiver necessidade. Se você tiver, você pode falar com seu médico outras possibilidades de fazer reposição que não envolva você dar testosterona para o sujeito, mas sim dar hormônios que estimulem a própria produção dele. Mas, enfim, como é que aumenta o testículo? Se o seu testículo tiver diminuído por conta das terapias hormonais, então é possível recuperar o tamanho que ele cresça. Então, hormônios como HCG, como LH, os recombinantes, eles podem reestimular o testículo e fazer ele voltar a ele crescer. E em alguns casos você pode até manter a sua reposição e associar esses medicamentos para que ele recupere o tamanho perdido. Então, veja, não é bem crescer, é recuperar o que foi perdido. Alguns homens que têm um testículo pequeno, porque tem uma doença também de ausência desses hormônios, eles podem fazer essa reposição, não de testosterona, mas de gonadotrofinas, e o testículo ele vai acabar crescendo. Agora, se você tem um testículo pequeno, por uma questão de trauma, uma doença genética, que ele sempre foi pequeno, aí é mais difícil. Está tendo algumas tendências agora, aí nos Estados Unidos, de você fazer preenchimentos do saco, né? Isso é uma coisa que não chegou ainda no Brasil, pode ser que chegue nos próximos anos, porque a gente tem acesso aqui, né, ao ácido hialurônico que é utilizado hoje no pênis. Alguns locais do mundo já estão fazendo preenchimento de ácido hialurônico ali ao redor do testículo para que aumente ali o volume pontualmente. Então, talvez seja algo, né, similar ao preenchimento peniano, que você tenha que fazer de forma recorrente ao longo do tempo para você manter ali aquele aspecto estético. Quando você coloca ali, digamos, esse preenchimento, o próprio testículo ele fica um pouco mais atrás e aquele volume fica mais aparente. Existem próteses testiculares, mas que geralmente não são recomendadas para homens que têm testículo. Na verdade, você vai usar uma prótese para repor o espaço né, que perdido quando o sujeito não tem mais o testículo. Seja porque nasceu sem, seja porque teve um trauma, seja porque trauma e teve que perder o testículo, seja porque teve um tumor. Então, as próteses elas não servem para crescer, mas para substituir. Os tratamentos hormonais podem fazer ele voltar a ter o tamanho. E eventualmente, os preenchimentos, algo que talvez comece a ficar mais comum aí nos próximos anos. É por isso, meu amigo, que se você ficou até aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. Nos próximos dias, eu vou abrir poucas vagas para a próxima turma do meu treinamento online, que é o Desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias. Para participar é bem simples, é só você clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário para você fazer a sua pré-inscrição. Daí você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e lá você vai receber uma oferta especial
para poder participar dessa próxima turma. E essa oferta eu já garanto, eu não vou divulgar aqui nas redes sociais, é só para quem estiver nos grupos de WhatsApp. Beleza? Então, meus amigos, até lá!